Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, a todos vós, desejosos de serem usados por Deus para anunciar o Evangelho de Cristo e serem pregadores das boas novas de Cristo Jesus. Parabéns a todos os irmãos que chegaram a essa segunda aula com um desejo profundo no seu coração de serem usados como instrumentos de Deus para falar ao povo, e essa é uma grande necessidade dos dias atuais. Homens, mulheres, vocacionados por Deus para levar a mensagem de Cristo ao povo de uma maneira clara, de uma maneira eficiente, eficaz e com certeza de uma maneira muito especial e espiritual. Estamos nessa nossa segunda aula, nós avançamos bastante na primeira aula, por isso que a primeira aula foi uma aula mais extensa, essa deve ser uma aula mais curta. Se todos os irmãos do grupo virem essa aula rapidamente, se até domingo os irmãos concluírem as tarefas que eu vou passar para os irmãos, aí um trabalho de casa, eu divulgo a próxima aula, não na próxima quinta-feira, não espero até a próxima quinta-feira, mas na segunda-feira eu já divulgo a próxima aula. Então, depende de vocês aí a gente andar mais rápido ou andar um pouco mais devagar. Eu sei que os irmãos têm também seus afazeres, então eu vou compreender perfeitamente se os irmãos não conseguirem até segunda-feira concluírem as tarefas que a gente vai passar. Mas a aula não é muito grande, como foi a da semana passada, mas o assunto é de extrema importância, porque a gente vai aprender como organizar o nosso sermão. Essa é a aula de hoje, como organizar os pensamentos do sermão. É uma aula de muita importância, por quê? Porque tudo desorganizado fica ruim, tudo. Se você tiver uma casa desorganizada, você vai ter problemas para entender o funcionamento da casa, para encontrar as coisas. Imagine se você precisa estar ausente da sua casa e me empresta a chave para eu procurar alguma coisa na sua casa, só que a sua casa está extremamente desorganizada. Para mim, se torna impossível encontrar, ou quase impossível encontrar aquilo que eu preciso encontrar. Então, quando normalmente isso acontece, a pessoa tem a casa organizada, a pessoa vai me dizer assim, olha, você vai entrar, a primeira porta direita é o meu quarto, você vai ver lá um gaveteiro e na segunda gaveta tem a chave que eu estou precisando ou está o documento que eu estou precisando. A pessoa é organizada, ela sabe onde as coisas estão. Num sermão, a gente também precisa saber onde as coisas estão. A gente também precisa organizar. Muitas pregações, elas perdem muito da sua preciosidade porque a pessoa ela fala um conteúdo espiritual maravilhoso, mas ela não consegue fazer isso de maneira organizada. Aí sabe o que acontece quando o sermão é espiritual, Deus está falando através daquela pessoa, mas o sermão não é organizado? Na hora você é edificado, você ouve uma frase, ouve uma declaração que impacta o seu coração e aquilo mexe com você naquele momento, mas depois talvez você não seja capaz de lembrar daquela declaração. Quando um sermão é desorganizado, a gente perde a eficácia daquela mensagem ficar no nosso coração, no coração dos ouvintes. Então, por isso que a organização é tudo. Lembra que eu falei para vocês na semana passada que a gente compara a pregação com a construção de um prédio? E na semana passada, quando a gente falou sobre o texto que Deus coloca no nosso coração, o texto bíblico que a gente coloca no nosso coração, e quando a gente falou do assunto do sermão, a gente falou que a gente estava construindo os alicerces desse prédio. A gente estava construindo ali, escolhendo o terreno onde o prédio será construído, e depois construindo ali, cavando as sapatas e colocando já as colunas ali, enchendo as sapatas de concreto. Isso a gente aprendeu na semana passada, construir a base do nosso sermão. Agora a gente vai aprender a levantar esse prédio. E antes da gente colocar o primeiro tijolo nesse prédio, antes da gente de fato começar a escrever a nossa mensagem, a gente precisa entender que o prédio ele vai ser organizado. Ele não vai ser uma bagunça, ele não vai ser um prédio de ponta cabeça. As pessoas, quando entrarem nesse prédio, elas não vão dar de cara com um terraço, elas não vão dar de cara com o terceiro andar, elas vão dar de cara com a recepção do prédio. Essa recepção que vai ser no futuro, a gente vai estudar a introdução do sermão.
Depois elas vão, se elas quiserem subir, elas vão perceber o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, e depois vão concluir o terraço, que é a conclusão do prédio. Ninguém vai entrar no prédio no segundo andar, ninguém vai entrar no prédio no terraço, ou seja, o nosso prédio tem que ser organizado. Então, o nosso sermão, ele também precisa ser organizado para que as pessoas saiam daqui e dias mais tarde consigam lembrar do sermão que foi pregado, consigam lembrar da organização que foi feita, consiga repetir esse sermão para outra pessoa. Se a pessoa conecta um monte de frases maravilhosas, mas sem ordem lógica nenhuma, eu vou ser abençoado naquele momento, mas depois, se alguém me perguntar assim, o que o pastor pregou? Repete para mim a pregação do pastor. Eu não vou ser capaz de repetir. Agora, se o sermão for organizado, eu consigo repetir para uma pessoa que não estava aqui, eu consigo repetir, o pastor leu o texto tal, e aí ele começou a falar de tal personagem, falou sobre o livro, e depois ele começou a falar o ponto 1 dele, que foi esse, o ponto 2 dele, que foi aquele, o ponto 3 foi aquele, e na conclusão ele terminou falando isso. Você consegue, em poucas palavras, resumir um sermão com uma pessoa que nem estava no lugar, se o sermão foi organizado. E se você prestou atenção também, né? Também tem essa questão. Não adianta nada o sermão ser maravilhosamente organizado e o ouvinte não está atento à voz de Deus. Então, hoje a gente vai aprender a organizar o nosso sermão. Em primeiro lugar, tudo organizado é melhor. Isso é óbvio, né? Já dei a comparação da casa. E esses pontos aqui servem para a casa e servem para o sermão também. É mais fácil você achar as coisas. Eu queria saber sobre determinado assunto que o pastor pregou. Eu lembro perfeitamente. Ele falou sobre isso no ponto 1 do sermão dele. Ele falou sobre isso no ponto 2 do sermão dele. Talvez você, que até agora não era um pregador, você nem tenha observado muito bem essa questão de ponto 1, ponto 2, mas eu vou ensinar vocês, a partir desse curso, a estarem mais atentos nessas técnicas. Isso é importante para você como pregador, porque é observando essas técnicas em outros pregadores que vocês vão ganhar a capacidade de exercitar isso, de tornar o sermão de vocês mais organizado. Ou seja, quando a gente entende melhor o que está acontecendo, a gente é capaz de praticar aquilo melhor. Eu lembro que minha irmã mais velha, ela fez um curso de economia, a primeira faculdade dela foi de economia. E eu lembro que uma vez ela estava vendo o jornal e estava na parte onde ele estava falando sobre economia, sobre superávit primário, sobre produto interno bruto, tudo coisa que às vezes a gente escuta e entra no ouvido e sai no outro, né? Porque a gente não entende muito bem aquilo que está sendo falado ali. Mas aí eu lembro que ela ouvindo aquilo, ela falou assim, poxa, que legal, eu sempre ouvia essas explicações, eu não entendia. Agora que eu conheço a questão, eu estou entendendo o que ele tá dizendo. Eu lembro direitinho dela falando isso em um dado momento lá da sua vida, lá vendo um jornal nacional, um telejornal da vida. Então, a partir de agora que vocês vão ter o conhecimento sobre as técnicas de pregação, vocês também vão ser capazes de identificar quando um pregador está pregando, olha, ele está na introdução, agora ele está desenvolvendo o sermão no ponto 1, ponto 2, ponto 3, agora ele está realmente concluindo o sermão. Vocês vão ser capazes de identificar isso se o sermão for um sermão organizado. É claro que se o sermão não for organizado, vocês não vão conseguir identificar. E essa identificação de vocês, isso não vai tirar de vocês o fato de vocês estarem sendo abençoados pelo sermão. Pelo contrário, vocês vão estar sendo abençoados como sempre são, só que vão conseguir assimilar melhor a mensagem que está sendo passada no sermão. Então, quais são as vantagens aí? Tudo organizado é melhor, é mais fácil encontrar as coisas, é mais fácil lembrar onde as coisas estão quando as coisas estão organizadas, e é mais fácil enxergar as coisas também. Se eu entro num quarto bagunçado que tem meia jogada para tudo quanto é lado, é muito difícil eu encontrar o que eu quero encontrar. Se o quarto está todo arrumadinho, os lugares nas coisas certas, eu encontro certamente com mais facilidade, né? Então, as qualidades de um sermão bem organizado. A gente nem aprendeu a organizar ainda. A gente só está falando das coisas boas, né? Na questão da organização. Primeira coisa, o sermão bem organizado, ele tem unidade. O que significa ter unidade? Ter unidade significa que ele vai falar sobre o mesmo assunto.
O sermão organizado, ele não vai ser aquele sermão que você vai começar falando de abobrinha e terminar falando de mamão. Você vai no sermão, você vai falar sobre o mesmo assunto, que foi o assunto que você definiu lá na aula passada, escolhendo o texto bíblico, definindo o que você quer que as pessoas guardem no coração quando saírem da igreja. Então, se você organiza esse sermão, ele vai ter uma unidade. As pessoas vão ser capazes, nessa organização que você vai fazer, de no final do culto falar assim, olha, hoje a pregação foi sobre tal assunto. Se você não tiver uma unidade, se o seu sermão não for organizado e por isso ele não tiver uma unidade, as pessoas não serão capazes de dizer sobre qual assunto que você pregou. Outra qualidade do sermão organizado, ele tem uma ordem lógica. As coisas acontecem de uma maneira clara e numa ordem lógica no texto. Se você começar a pregar sobre perdão, por exemplo, você não vai começar falando necessariamente do perdão, mas você vai começar falando do rancor. E aí você vai falando do rancor, de como esse rancor ele acontece no nosso coração, por que ele acontece, e daqui a pouco você vai falar como Cristo não teve rancor e perdoou os nossos pecados, e depois você vai chegar num ponto e falar assim, mas Cristo perdoou, nós devemos perdoar também. Ou seja, teve uma ordem lógica. A gente não começou de trás para frente. O prédio ele não está com a recepção no 10º andar, a recepção dele está ali no 1º andar. Então, essa ordem lógica ela vai facilitar a vida das pessoas também no entendimento. Um sermão organizado ele também é bom porque ele tem proporção. O que significa proporção? Quando a gente começa a separar o sermão, a gente vê se a gente não está gastando muito tempo, investindo muito tempo em um determinado momento do sermão e desprezando os outros momentos. A gente vai chegar a uma observação de que, de repente, puxa vida, eu perdi aqui 30 minutos numa introdução e o meu desenvolvimento do sermão está cada 1 minuto, ou seja, o sermão está capenga, ele está mais pesado de um lado do que do outro. É por isso que você vê pregadores que às vezes demora 1 hora numa introdução e depois ele fala assim, agora nós vamos começar a pregação. Ele fala, caramba, eu pensei que ele já estava terminando e ele está começando. É porque ele concentrou todo o seu esforço na introdução, ou ele concentrou todo o esforço na introdução, ou ele vai fazer uma pregação espada, né? Longa e chata. Ele vai fazer aquela pregação de 2, 3 horas, quando ele poderia passar o conteúdo de uma maneira mais enfática, né? A gente vai falar sobre tempo numa aula no futuro, quanto tempo deve durar um sermão, mas nesse momento é importante saber que quando a gente organiza, a gente entende a proporção. A gente fala assim, olha, a introdução já está boa, agora eu vou passar para os próximos pontos, senão a pregação vai ficar muito longa, já que eu já recheei bastante aqui essa introdução. Outro erro é o cara demorar muito na conclusão. E aí, quando o cara faz isso, quando o cara coloca pouca coisa ali na introdução, pouca coisa no desenvolvimento, na conclusão ele coloca um mundo de coisa. É aquela pregação que o camarada fala assim, olha, para concluir, e aí ele demora mais meia hora na mensagem e ele não conclui nada. Aí tu fica assim, ele não disse que ia acabar? E é horrível fazer isso, porque quando você faz isso, quer dizer que você não organizou e você já tira a atenção das pessoas. Se você falar, vou concluir, é para você concluir mesmo. Não é para você falar, vai concluir e ficar mais meia hora naquela mensagem. As pessoas, no momento que você falou, vai concluir, as pessoas já ligaram a mente delas para receber a última informação que você vai passar no texto. Então, se você começar a passar um monte de informação no vou concluir, as pessoas vão perder o interesse. As pessoas não vão conseguir prestar muita atenção em você. Então, o sermão organizado ele também dá proporção. E outra coisa que o sermão organizado faz é essa ideia de progresso. A mensagem ela vai progredindo até a conclusão, que é o ápice do sermão. No prédio, qual lugar que você acha que é o lugar mais bonito de todos? O lugar assim a ser alcançado? O lugar onde as empresas querem estar ou onde quem tem mais dinheiro quer morar? É na cobertura, não é? Claro que é a cobertura. A cobertura é o lugar mais nobre. Então, a conclusão é o ápice. A gente
precisa guardar o melhor para o final, isso é importante. Guarde o melhor para o final, a melhor declaração, a melhor frase. Não que o meio do sermão não possa ter boas declarações, não possa ter frases maravilhosas, mas a conclusão é a cajadada final, é a martelada final dessa pregação. Então, a gente precisa ter uma ordem progressiva. Começa contando de fatos e vai chegando ao momento do texto onde a gente vai concluir com mais ênfase. Essa é a qualidade de um sermão bem organizado, né? Então, sugestão para a gente fazer o esboço. O esboço é aquela anotaçãozinha que você faz para você poder pregar, você não pregar tudo da sua cabeça, você anotou as coisas. Essa organização vai exigir que você anote as coisas. Então, essa anotação se chama esboço. Eu não recomendo, isso é importante, a gente vai falar de esboço no futuro, mas eu já adianto, eu não recomendo que você escreva no esboço tudo o que você vai falar, senão vai virar um livro e na hora você vai se enrolar todo tentando ler. Então você escreve no esboço somente o assunto que você vai tratar, para que você possa acompanhar, olhar o esboço, se orientar e verbalizar aquilo que está escrito. Então, no meu esboço, por exemplo, na minha Bíblia, muitas vezes só está um rabisco embaixo de uma frase, o número 1, o número 2, para me direcionar, para que eu entenda ali mais ou menos a ordem que eu preciso falar as coisas, mas vocês não vão ver um livro inteiro no meu esboço, senão eu vou me perder. Quantas vezes você já viu um pregador que ele vai olhar o esboço dele e ele fica, onde é que eu estava? Eu estava em algum lugar por aqui, e aí o coitado se perdeu porque ele escreveu muita coisa. Você tem ideia? Eu preguei no último domingo, dia 21 de junho de 2020, o texto de Gênesis capítulo 1. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para os irmãos, Gênesis capítulo 1. Vocês viram que tem um rabiscozinho ali que eu fiz logo quando eu estava preparando o sermão. E aqui está o meu esboço, que eu aproveitei aqui a contracapa da Bíblia, e tem aqui o meu esboço. Toda a mensagem está nessa página aqui. Toda a mensagem está aqui nessa página. Ou seja, foi a maneira que eu usei para me organizar e fazer o meu esboço. E como eu estava sem púlpito, a gente vai comprar um púlpito novo, mas a gente está sem púlpito, eu estou pregando na mão, eu estou utilizando o material todo ali colado na Bíblia, com post-it, né, ou com esse recurso de usar a página anterior, se ela estiver em branco. Mas vocês viram que o esboço é pequeno, mas ali tem uma frase que rendeu uma mensagem de 40 minutos. Então, tem algumas frases que renderam uma mensagem de 40 minutos. Então, é importante anotar esse esboço. Então, as sugestões para melhorar esse esboço são as seguintes. O assunto deve abranger todos os pontos. Ou seja, lembra o assunto do sermão? Aquilo que você quer falar na mensagem? Ela deve estar presente em todos os pontos do sermão. Ou seja, se o prédio ele tem uma decoração moderna, a decoração moderna vai ser parte de todos os andares, inclusive da recepção e da cobertura. Se o prédio é clássico, é vintage, igual as pessoas falam, isso vai ser assim em todos os andares. Não adianta você fazer um andar com uma temática futura, o outro andar com uma temática vintage, a recepção anos 60, vai ficar um negócio meio esquisito, né? Então o assunto precisa estar presente em todo o sermão. Por exemplo, na mensagem do último domingo, que é até a tarefa de casa de vocês, a questão da confiança em Deus estava presente em todo o sermão. O assunto principal da mensagem de domingo era confiar em Deus. Então, eu estava presente em todo o sermão. Cada divisão deve abranger uma faceta distinta do assunto. Ou seja, cada divisão, cada andar desse prédio que a gente está construindo, ela deve falar sobre uma questão dentro do assunto. Então, eu não estou com a anotação aqui agora, mas eu lembro que cada tópico da mensagem de domingo, eu também não posso falar porque faz parte da nossa tarefa de casa, cada tópico da mensagem de domingo, ela tinha alguma coisa a ver com confiança. Ela expressava uma faceta do assunto principal, que era confiar em Deus, ter fé. Nenhuma divisão deve ser igual ao assunto. Ou seja, se o assunto você precisa continuar confiando em Deus, eu não posso ter no tópico 2, tópico 1, confie em Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas.
Tópico 2, você precisa continuar confiando em Deus. Ué, mas esse já é o assunto do sermão. Eu não posso usar o mesmo, em um tópico, em um andar do prédio, o mesmo assunto do sermão todo. Ele precisa abranger ali uma parte do sermão, mas não necessariamente o sermão todo. A divisão é em ordem lógica, a gente já falou sobre isso. As divisões têm que ser interessantes, nada de trazer um assunto que não traga interesse nenhum para as pessoas. E a introdução e a conclusão têm que ser bem definidas. Como eu falei, a pregação ela é bem organizada e isso vai ajudar vocês a definirem bem introdução, conclusão, cada um dos tópicos. Isso vai ser importante para vocês se organizarem e para as outras pessoas também. Tá bom? No gabinete alguém bateu lá no portão, mas alguém vai atender. Então a gente precisa organizar bem o sermão para a gente entender o que é que a gente precisa falar e em que momento a gente precisa falar, né? Então, essas são sugestões para a gente melhorar um pouquinho o nosso esboço. Qual é o número de divisões certas? Bem, a gente não existe um número de divisões exatas, mas preferencialmente devem ser poucas. Uma pregação onde a pessoa já começa falando assim, gente, eu quero falar com vocês sobre as 30 características de um servo de Deus. Pelo amor de Deus, né? Fala primeiro das 5, em outra mensagem fala mais 5, depois fala mais 5. As 30 características do povo de Deus. A primeira coisa que a pessoa vai pensar, o seu ouvinte vai pensar, vai falar assim, olha, essa pregação vai acabar amanhã. Então, preferencialmente poucos. É claro, eu já ouvi excelentes mensagens com 9 tópicos, com 10 tópicos, já escutei. Mas na maioria das vezes, Deus vai te usar para falar em 2 tópicos, em 3 tópicos, além, é claro, da introdução e da conclusão. A gente vai ver nas próximas aulas, essa aula eu só estou ensinando para vocês a necessidade de ter um sermão organizado. Eu vou ensinar vocês a fazer uma conclusão, uma introdução, vou ensinar vocês a montar os tópicos, mas isso nas próximas aulas. Hoje é só para você sair daqui com a certeza de que existe a necessidade de você organizar, então, o seu sermão. E por que isso é importante, né? Como é que a gente faz a divisão dos tópicos? Como é que a gente faz e como é que a gente percebe essa divisão quando outra pessoa está pregando? Porque normalmente os tópicos são anunciados da seguinte maneira: em primeiro lugar, em segundo lugar, por exemplo, na pregação falando sobre fé. Por que você precisa ter fé? Bem, em primeiro lugar, você precisa ter fé porque nosso Deus é poderoso. Aí você vai falar por que Deus é poderoso, onde é que Deus se mostrou poderoso na Bíblia, como que você percebe Deus poderoso na sua vida. Pronto, primeiro tópico encerrado. Segundo tópico, em segundo lugar, nós devemos confiar em Deus porque Ele nunca falhou. Aí você vai falar todas as vezes que parecia que Deus estava falhando, mas na verdade Deus na hora final mostrou o seu poder. Quantas vezes na sua vida isso aconteceu? Pronto, segundo lugar. Em terceiro lugar, e aí você vai conectando os andares do seu prédio, usando essas expressões. Em primeiro lugar, em segundo lugar, primeiro nós vimos, segundo nós vimos. E outra coisa que é importante nessa divisão é sempre que possível, recapitular em uma frase apenas. Não é para você falar o tópico todo de novo, não. Em uma frase é apenas recapitular os pontos que já passaram. Então, isso é uma didática. Por exemplo, se eu estou no terceiro, por que eu preciso ter fé em Deus? Aí eu vou falar, bem, então nós já vimos que precisamos ter fé em Deus em primeiro lugar por causa disso, em segundo lugar por causa disso, e agora em terceiro lugar, pronto. Você já, se alguém se perdeu em algum momento na mensagem, você já deu a oportunidade dessa pessoa se encontrar de novo. Você já lançou o bote salva-vida para aquele que está se afogando na mensagem, segurar e voltar a prestar atenção na mensagem. Porque você leu o tópico 1 e falou, em primeiro lugar, nós devemos ter fé em Deus porque Ele é poderoso. Aí você falou sobre o poder de Deus. Em segundo lugar, nós devemos confiar em Deus porque Ele nunca falhou. Então você já deu o segundo tópico. No terceiro tópico, Deus tocou em seu coração e graças a Deus você se organizou para isso. Para você, antes de falar do terceiro tópico, lembrar aquilo que você já viu. A pregação já está lá com seus 20 minutos e aí você vai falar para as pessoas. Então, como nós vimos em primeiro lugar, devemos confiar em Deus porque Ele é poderoso. Devemos confiar em Deus também porque Ele nunca falhou. E agora, em terceiro lugar, você deve confiar em Deus
porque ele ama aqueles que são seus. Pronto, então você já deu aí o terceiro tópico e deu uma breve recapitulada ali rapidamente nos dois tópicos anteriores. E isso ajudou muito a pessoa a se encontrar. Essa didática, gente, ela em nada tira a espiritualidade do sermão, em nada afeta o uso do Espírito Santo sobre nós. Pelo contrário, o Espírito Santo ele é ordeneiro, ele não é bagunceiro. O Espírito Santo ele faz tudo com decência e com ordem. O nosso culto deve ser assim. Então, quando a gente prega de uma maneira organizada, isso não atrapalha a ação do Espírito Santo. Pelo contrário, ela ajuda o Espírito Santo a falar aos corações, porque você é só um instrumento. Quem convence mesmo o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, quando você ajuda nesse processo, quando você ajuda na organização dessa ideia, você está sendo um instrumento bem afinado na mão do melhor dos compositores, do melhor dos músicos, que é o próprio Deus. Então, você pode pegar o melhor músico que tem. Você pega o João Alexandre, que é um cantor que eu gosto muito. Se você quiser, depois procura lá no YouTube. Você pega o João Alexandre lá cantando, mas se você pegar um violão desafinado e der para ele, e ele não afinar esse violão, ele tiver que tocar na hora, o negócio não vai sair bom. Então nós precisamos ser instrumentos afinados para essa boa obra. E uma das maneiras da gente afinar a gente mesmo é a gente se preparar aí para toda essa questão, toda essa necessidade de organizar o sermão e fazer de fato um sermão bem organizado. Nas próximas aulas a gente vai aprender cada tópico desse, como é que a gente recheia esses tópicos. Mas hoje a tarefa de casa que eu quero deixar para vocês é o seguinte: ver o culto do último domingo. Está lá no YouTube, a celebração do dia 21 de junho. E vocês vão ver novamente a mensagem. Não precisa ver o culto todo, ver só a pregação, a partir da pregação. E qual é a tarefa de casa que vocês vão fazer? Vocês vão mandar lá pelo Zap, no privado, não no grupo, a divisão do sermão de domingo. Vocês vão tentar identificar isso. Como é que vocês vão fazer isso? Bem, vocês vão colocar assim, olha, qual foi o tema? E aí você vai escrever o tema, pronto, acabou, só isso. Uma frase. Aí eu fiz uma introdução. Vocês vão me dizer ali, da introdução, o senhor falou sobre isso e sobre isso. Pronto. São 2 palavrinhas só. Nada de escrever um texto do que eu preguei, não. É só falar, o assunto da introdução foi isso e isso. O primeiro tópico, qual foi o assunto do primeiro tópico? Foi esse o assunto. Pronto. É uma frase, gente, uma frase. Segundo tópico, foi esse o segundo tópico. Terceiro tópico, teve quarto tópico? Se teve, qual foi? Foi esse. E na conclusão, o que foi dito na conclusão? É uma frase para cada coisa. Uma frase para o assunto, uma frase para a introdução, uma frase para cada tópico e uma frase para a conclusão. Pronto, você vai ter feito o meu esboço. Você vai ter identificado o meu esboço. E é essa a tarefa de casa que eu quero de vocês. Identificar o esboço na mensagem do último domingo. Tá bom? Conto com vocês para prestar atenção de novo, ouvir a mesma mensagem novamente e anotar. É uma tarefa de casa bem legal para vocês exercitarem a organização do sermão. Eu confesso que às vezes eu falho na organização. Domingo agora, como eu sabia que eu ia usar isso como tarefa, eu tentei não falhar, eu tentei fazer as coisas bem organizadinhas, para que vocês conseguissem identificar, e vocês vão ver que eu facilito a vida de vocês. Eu repito, eu falo em primeiro lugar, em segundo lugar algumas vezes, para que vocês anotem aí, se vocês prestarem bastante atenção na mensagem. Então pega um caderninho agora e vai lá escutar a mensagem do último domingo e faça esse dever de casa e me manda no privado. Eu vou anotar quem fez o dever de casa, hein? Tá bom? Gente, fica com Deus. Um grande abraço. Nós nos vemos aí nas próximas aulas, se Deus assim permitir. Um abraço.